Olá, você que está assistindo. Como vai? Seja muito bem-vindo ao canal Leitura e Imagem e eu serei o seu guia, Rafael Solon. E o vídeo de hoje é dedicado a falar sobre um filme que é baseado numa história real, mas que ainda vai acontecer. Este é o marketing que foi utilizado durante a divulgação do filme Não Olhe Para Cima, que tem na direção Adam McKay, mais conhecido pelos seus trabalhos em O Âncora, Vice, e também um filme que eu considero o melhor dentre estes, que é o A Grande Aposta. Bom, qual é a premissa da história deste filme? Um grupo de cientistas consegue descobrir que um meteoro está em colisão com a Terra e que ele vai chegar num período de 6 meses e que este meteoro é um assassino de planetas. Logo, ele pode erradicar a vida humana na Terra e a vida de outros seres vivos na Terra. Então, este grupo de cientistas decide avisar as autoridades locais, ao governo norte-americano e também à imprensa. Porém, eles não são ouvidos da forma como eles estavam esperando. Bem, o Adam McKay ele é conhecido por fazer trabalhos de crítica social utilizando a comédia. Tanto que os últimos trabalhos dele, né, que é o Vice e o A Grande Aposta, eles são baseados, de fato, em histórias verídicas, ao contrário deste, né? E ele utiliza de elementos um tanto de documentário e cômicos, de narrações em off, para explicar certos fenômenos, de uma forma que possa fazer o público sentir o impulso de sorrir, falando em temas um tanto pesados, em temas um tanto que geram desconforto. Então, esse aspecto documental, esse aspecto de crítica social, de questões políticas, é um elemento muito importante na direção do Adam McKay, certo? Bom, voltando à questão do filme. O próprio diretor, ele deixou claramente que esse trabalho ele tem como objetivo fazer uma certa analogia com a questão ambiental envolvendo o aquecimento global. Ele quer passar com o roteiro deste filme a ideia de que os governos mundiais eles têm condições de lidar com os problemas ambientais, mas ainda assim eles terminam optando pelo lucro, pelos fatores financeiros, econômicos, em detrimento de lidar com causas ambientais que podem minimizar o número de mortes causadas por essas tragédias. Recentemente, a gente tem lidado com uma questão de uma tragédia ambiental que causou a morte de várias pessoas e nós vemos o quanto o posicionamento do governo para lidar com certos assuntos ainda é um tanto limitante. E eu sinto que o filme, de uma certa forma, ele serve como gatilho emocional para lidar com temas tão contemporâneos que fica um pouco difícil você sentir a vontade de sorrir, de dar uma boa gargalhada, exatamente porque parece um tanto documental e realista demais. Por mais que o meteoro não esteja em colisão com a Terra, por mais que essa tragédia não esteja acontecendo de fato, mas ele serve como gatilho para várias outras tragédias ambientais que o ser humano já passou, sem falar que nós estamos ainda saindo de um processo pandêmico que aconteceu desde o ano de 2020. Então, a partir do momento que você assiste o Não Olhe Para Cima, você lida com certos temas que parecem um tanto factuais, mesmo você sabendo que é uma obra puramente fictícia, certo? Um elemento que eu acho muito importante de ser destacado é a figura da presidente, da Meryl Streep, né, que é a presidente Jenny, no qual o próprio diretor ele faz questão de que ele não está querendo levantar bandeiras envolvendo democratas e republicanos, porque ele coloca claramente que a ignorância científica, histórica, ela pode vir de qualquer lado político. Ou seja, é um fator humano. A negação científica, a negação histórica é um fator humano. Então, o diretor ele utiliza realmente as cores das vestimentas da presidente para mostrar isso. Em certos momentos do filme, ela está usando as cores azuis, que
é um padrão muito presente no Partido Democrata. Em outros momentos ela está usando a cor vermelha, que é um equivalente representativo ao Partido Republicano. Então nós podemos ver que o diretor ele faz questão de enfatizar que ele não está querendo defender nem os democratas, nem os republicanos, ele está querendo dizer que a negação de fatores ambientais, a negação da própria realidade, ela pode vir de qualquer um dos lados. E não necessariamente significa que você precisa ser de um determinado partido ou de outro. O que eu acho que é um elemento foi muito bem trazido pela direção do Adam McKay. Mas voltando, da lista dos filmes que foram indicados ao Oscar, eu acredito que esse é um dos que toca numa temática muito recente e você entende os motivos dele ter sido indicado à categoria de melhor filme. Porém, quando ele vai cumprir a função da comédia, é aí onde o filme me perde bastante, porque você fica meio que impossibilitado de sorrir quando você sabe que está lidando com um tema muito grave e que eu acredito que é intencional, foi intencional do Adam McKay fazer isso, e ainda assim isso não tira o demérito do filme. Eu acredito que de todos os filmes do Adam McKay, eu considero A Grande Aposta o melhor de seus trabalhos, é muito bem dirigido, a mensagem é muito bem clara. Enquanto que o Não Olhe Para Cima, dentre os filmes dele, é o mais ácido. Ácido no sentido que ele faz questão de atacar. E ele não tem medo de atacar. Ele quer expor a sua ideia clara de que a humanidade, em geral, ela está muito mais focada nos dias atuais no individual do que no coletivo. Estão muito mais presos em suas bolhas, em suas mídias sociais e, consequentemente, não estão se importando com fenômenos externos. É basicamente um equivalente a um narcisismo, um ego muito elevado que faz com que impossibilite o interesse de conhecer fenômenos externos que podem realmente causar a devastação não só da própria espécie, mas de outros seres vivos no planeta. E o legal disso tudo é que no final das contas é o próprio planeta que termina se sobressaindo e não o ser humano. Que foi algo que eu até falei em um vídeo meu sobre o Jurassic Park, que vocês podem procurar no meu conteúdo aqui do canal, que o próprio autor do livro ele deixa muito claro que tudo que o ser humano faz, de uma certa forma, apenas vai causar o detrimento da própria espécie. E as chances do planeta continuar vivo, dele continuar seguindo em frente, são muito maiores. O planeta ele pode se curar das chagas causadas pelo ser humano, enquanto que o ser humano é que pode tomar o maior prejuízo, causando, de uma certa forma, a própria extinção da espécie. Então, este filme, ele, de uma certa forma, quer mostrar o quanto nós temos o potencial de evitar uma catástrofe ambiental que pode causar um grave prejuízo para a nossa espécie, porém nós terminamos optando pelo lucro individual, pelas condições financeiras individuais. Tanto que os personagens do DiCaprio e da Jennifer Lawrence, né, o Dr. Randall e a doutora Kate, eles de uma certa forma estão ali para representar o papel da ciência, o papel do pensamento científico, porque eles estão ali para divulgar essa informação para a mídia e quando eles realmente chegam a serem ouvidos, acontece todo um processo do governo tomar decisões para evitar a catástrofe. Só que existe um outro elemento que é um outro personagem interpretado pelo Mark Rangel, no qual ele é um equivalente à figura de um empresário, que a gente pode ver tanto certas características do Steve Jobs como do próprio Elon Musk, e que são indivíduos que estão muito focados no enriquecimento pessoal, no engrandecimento da própria empresa. Eu também posso citar o Jeff Bezos da Amazon, mas não de uma forma que ele incorpore esses elementos com o intuito de mostrar que quando você pensa mais no lucro, você tende a evitar, você tende a não se preocupar tanto com tragédias que podem
causar a morte de vários indivíduos, certo? Então eu sinto que o Adam McKay, ele pega, de uma certa forma, arquétipos, né, estereótipos, que nós podemos encontrar na sociedade, tanto na figura do empresário, que pensa apenas no lucro pessoal, e que ele usa o argumento de que, caso a gente possa pegar os minerais presentes no meteoro, podemos evitar a fome no planeta Terra, podemos evitar a pobreza e todo mundo vai ser rico, próspero, quando a gente entende que essas condições que envolvem tanto a fome e a riqueza é uma questão de má distribuição política, econômica e também de distribuição de renda, que a humanidade, de uma certa forma, ela já teria, durante anos, o poder e a capacidade de distribuir corretamente os alimentos e, consequentemente, erradicar ou evitar coisas como a fome ou a sede, as necessidades básicas humanas. Então a gente sente que é apenas uma desculpa que o próprio empresário utiliza no filme para ter mais lucro pessoal, não para erradicar a fome na Terra. Então a gente sente que o filme ele está querendo realmente fazer uma crítica política muito severa, realmente abalar as estruturas da sociedade atual. E nesse sentido eu tenho que aplaudir o Adam McKay, porque ele toca em um tema muito corajoso e que, consequentemente, a partir do momento que você vai falar desses temas, você vai causar um forte gatilho emocional nas pessoas, porque o filme ele está jogando na cara do telespectador dizendo, olha, a culpa é coletiva. Então, se a culpa é coletiva, cada um está apenas olhando para o próprio umbigo. Então, como é que nós podemos evitar certas tragédias quando o trabalho coletivo não está sendo reforçado? Quando o próprio humano ele tem o desejo, a ganância, a vaidade de querer ser um ser individual, separado de tudo que é natural, logo ele não sente que está conectado com o próprio ecossistema, com o próprio planeta Terra. E esse tema de o ser humano não sentir-se que ele é parte do todo e ele está separado do todo, é algo que eu sinto que o Adam McKay ele trabalhou muito bem, que no final termina se tornando a sina, né, da própria espécie. Então eu sinto que ele está passando uma mensagem ecológica, de questões ambientais, de questões políticas, mas ele acima de tudo está jogando para o público, para a audiência, o fato de que a responsabilidade que você tem na sua relação com o planeta, na sua relação com os seres vivos, com os seres humanos, é sua e de ninguém mais. Então, esse aspecto que o diretor traz é tão importante nos dias de hoje que faz com que você entenda os motivos, de fato, dessa mensagem ela não ser esquecida, de mostrar que, de fato, todos nós estamos conectados, estamos na mesma situação, no mesmo barco, e quanto mais trabalharmos o individual, de uma certa forma, a nossa noção de eu individual, e que de fato está muito interconectado com questões de puro narcisismo, faz com que a gente esqueça das próprias questões que a realidade está trazendo para nós o tempo todo, né? Nessa noção de que vivemos num mundo impermanente, num mundo que está sempre em movimento e que ele vai trazer surpresas o tempo todo. Logo, o filme ele faz o papel, ele cumpre o papel de transmitir essa mensagem para o público, de mostrar, veja, o trabalho coletivo é importante, você saber que vive num mundo que é imprevisível, que pode trazer surpresas e que é algo que você tem que fazer de todo possível para lidar com essas surpresas. E a única forma de você fazê-lo é trabalhando em coletivo e menos focando no seu eu individual. Porque se você focar apenas no seu eu individual, você esquece de cuidar do resto das coisas da natureza, dos gestos dos seres vivos e por aí vai. Então, eu acho que o Adam McKay ele quer mostrar que, de uma certa forma, a colaboração
entre a própria espécie é o que pode salvar a própria espécie, e não o eu individual. Bom, essa é a minha crítica sobre o filme Não Olhe Pra Cima. Eu sinto que não é o melhor trabalho do Adam McKay, eu gosto muito mais do A Grande Aposta, porém, em questão de passar uma mensagem objetiva, clara, sobre negação, sobre egoísmo, sobre ignorância, em tempos como este, em que cada uma dessas palavras que eu disse, de uma certa forma, repercutem cada vez mais na mídia, repercutem cada vez mais a cada dia, o que o Adam McKay fez eu estou colocando um espelho bem na sua cara. Agora, você tem a escolha de não olhar para ele, assim como você também tem a escolha de olhar para ele. Tanto que o título do filme Não Olhe Pra Cima é uma clara referência a um elemento político mesmo, que a gente também viu na pandemia de 2020 entre os que não usam máscaras e os que usam máscaras, e todas essas questões envolvendo os democratas e os republicanos. Então a gente percebe o quanto o próprio filme, de uma certa forma, ele está dizendo que quando você não olha para cima, você está em negação com a realidade, você está em negação com os elementos da natureza, com as ações da natureza que são impermanentes no mundo. E o filme ele faz isso de uma forma brilhante. Então, o viés político que está determinado a não olhar para cima, ele não quer negar o fato que é trazido pelos cientistas interpretados pelo Leonardo DiCaprio e pela Jennifer Lawrence. Enquanto a oposição no filme faz o slogan de olhe para cima. Vira de fato um debate político, o não olhar para cima e o olhar para cima, que é a vinda do meteoro que vai entrar em rota de colisão com a Terra, que vai cair na Terra. Então é muito legal ver o quanto o Adam McKay ele realmente fez uma pesquisa muito avançada sobre as questões políticas dos Estados Unidos nos dias atuais, né? Que de uma certa forma também historicamente são fenômenos que estão sempre voltando, né? Essa coisa cíclica, dilemas que nós estamos trabalhando hoje já foram trabalhados em outros momentos da história humana, e o objetivo da história em si é fazer com que esses fenômenos não sejam esquecidos, por mais que a população geral, ou a grande massa, termina optando por esquecer de fatos que já aconteceram na história geográfica, geológica do nosso planeta, certo? Então fica aqui a minha crítica e a minha análise bem pessoal sobre o que eu interpretei a respeito do filme Não Olhe Pra Cima. Curtam o vídeo, cliquem no sininho, comentem. Eu vou deixar o link das minhas redes sociais para vocês me seguirem, certo? E caso vocês queiram fazer um debate a respeito desse assunto do Não Olhe Pra Cima, venham falar comigo, seja por e-mail, seja nas redes sociais, mas lembrando sempre de manter a educação, o respeito, porque a única forma da gente construir um debate saudável a respeito de fatores políticos, e de fato este é um filme político, é a gente permitindo ouvir o outro e também ser ouvido, certo? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo do canal.